cada momento vivido de uma maneira planejada, vivido de uma maneira onde o Senhor estava te aguardando para adorá-lo nessa noite. Boa noite para todos vocês. É bom nós estarmos em família mais uma vez, não é? Boa noite para você, querido amigo, que está pelas redes sociais nos acompanhando. Também é muito bom poder falar da palavra de Deus diretamente para você. E o meu desejo é que essa palavra, essa mensagem, ela te alcance de uma maneira maravilhosa nessa noite. Para você que está aqui também, foi planejado pelo Senhor você estar aqui hoje. Nós estamos cada domingo nos reunindo, tem sido uma bênção, os nossos cultos, nós temos trabalhado, planejado, para que realmente tenhamos o melhor da nossa adoração para o nosso Deus. O momento ainda é um momento limitante, porque a gente percebe que alguns ainda não podem vir, e graças a Deus nós temos a tecnologia que nos auxilia, aonde nós conseguimos unir dois povos, duas igrejas, a que está presente e aquela que está ainda ausente nesse instante. Mas juntos nós podemos estar agora adorando e buscando a presença do nosso Deus. Nós estamos tendo todos os domingos, pela noite, nós estamos tendo a nossa série, O Mistério da Profecia, uma série fantástica, com assuntos muito relevantes para o tempo que nós estamos vivendo. Na semana passada, nós falamos sobre a vida que traz a morte. Aliás, é o contrário, né? A morte que trouxe a vida. Falando sobre o sacrifício de Jesus, a entrega dele, que trouxe novidade, que trouxe renovação. E então, pela morte de Cristo, todos nós podemos receber a vida eterna, a esperança dessa vida. E hoje, o nosso assunto é uma continuidade. Se todos têm sido assim, muito relevantes, o de hoje também, ainda mais no momento que a gente vive, é um assunto, uma temática muito significativa para todos nós. Uma temática que fala ao nosso coração, uma temática que ela é uma realidade para nós hoje, tá? E eu espero que realmente essa palavra, ela venha para você e ela venha para mim. Cada louvor aqui especial, não é? Cada louvor que nós vivemos, o testemunho também, o que Deus continua fazendo pelo seu povo, e agora, Deus ele quer fazer muito mais com a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos pedir uma pequena bênção ao nosso Deus. Pai bondoso, nós estamos aqui agora para te ouvir. Eu te peço permissão para entrar à tua presença e falar em teu nome. É uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Portanto, Senhor, me permita, me purifique os lábios, unge os pensamentos e as palavras e prepara o terreno do coração de cada adorador nesse instante. Senhor, que tudo agora seja usado para o teu favor, para que o Senhor tenha morada em nós. Em nome de Jesus nós pedimos e clamamos. Amém, Senhor. Amém. Pode colocar para mim o PowerPoint a hora que for necessário aí, tá bom? Cada dia nós estamos aqui, né? Desafios, é uma realidade bem diferente que a gente enfrenta. Sempre uma realidade que está aqui, uma realidade que está lá. E às vezes eu acompanho, eu vejo os nossos, né, o pessoal da nossa equipe, eles ali trabalhando, às vezes surge alguma coisa e eles ali, né? E por isso a oração é muito importante. Quando você chega aqui, você tem que estar em constante oração. Senhor, que aqui dê tudo certo, mas que lá na transmissão também, que é muito importante, tudo dê certo também. E às vezes não dá e a gente tem que continuar orando para que avance e mais pessoas sejam alcançadas. A mensagem de hoje, lá no finalzinho, por favor, a primeira, por gentileza, a mensagem de hoje, ela continua então a série O Mistério da Profecia, e nós então vamos falar sobre a temática, né? Existe vida após a morte? O que existe além da morte? Queridos, esse é um assunto assim que me chama muito a atenção. Na verdade é um assunto, Wagner, Ana, é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Eu já falei para vocês certa vez,
quando eu começo a falar com a Samira sobre essa questão, a Samira, ela rápido, ela muda o assunto. Eu falo, meu amor, querendo ou não, é uma certeza que a gente tem, então a gente tem que se preparar e tem que falar sobre isso. Eu não gosto de falar desse assunto, pode mudar. E aí eu insisto, ela fica brava comigo. Mas, sabe, é um assunto que faz parte da nossa rotina. Para vocês terem ideia, a maioria das pessoas, elas não gostam de falar sobre o assunto da morte. É um assunto assim que mexe com os sentimentos. As pessoas elas têm receio, elas evitam ao máximo isso daí. Mas é algo tão comum, que para você ter ideia, 24 horas por dia, a cada dia, nas suas 24 horas, nós temos por volta de 151.600 pessoas que perdem a vida. Diariamente, esse é um número muito grande. E ele não está atualizado. Porque agora, com a pandemia, esse número, ele mudou drasticamente, você percebe? Então, por mais que as pessoas, elas não gostem e tenham receio de falar sobre isso, é algo muito comum para nós, né? Embora as pessoas não comentem muito, elas têm crenças, elas têm filosofias, muitos têm assim ideias ou tradição que carrega sobre o que acontece após a morte. Para você ter noção, existe uma pesquisa recente, uma pesquisa norte-americana, que apresenta que de cada 10 americanos, 8 acreditam na vida após a morte. Então é muita gente. Ou seja, a ideia de que morreu, logo em seguida, sabe o que acontece? A pessoa ela continua viva de alguma maneira. A alma dela vai para um estado superior, acontece um outro tipo de ação. Você percebe? As filosofias e as ideias sobre esse assunto, elas são muito comuns. De cada 10 americanos, 1 acredita que deve haver algum tipo de vida após a morte. Ele restringe mais essas ideias. Mas de cada 10 também apenas 1 não acredita na questão de que existe vida logo após a morte. Apenas 1 deles. Então, gente, esse é um assunto que ele é muito comum e eu falo sobre esse assunto, ele é importante, ele é relevante para o momento que nós estamos vivendo, mas eu não quero começar a falar sobre a morte. Eu quero começar a falar sobre a vida. Qual é o grande plano de Deus para os seus filhos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 10, verso 10. João capítulo 10, verso 10. Está ruim ainda? João capítulo 10, verso 10. Olha só o que está escrito. Vamos lá. O grande plano de Deus para nós. Olha o que está escrito. Assim diz o próprio Jesus: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, e aqui vem o plano do Senhor. Eu vim para que tenham o quê? Vamos falar bem alto agora? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Queridos, esse sempre foi o grande plano de Deus para a nossa vida. Samuel, Dani, é isso que Jesus quer para a vida de vocês e para a nossa. Sabe, o pecado, a morte, todo o sofrimento, eles são intrusos no nosso mundo. Desde o início, o que Deus sempre planejou para nós, Orlando, foi a vida plena. A vida em abundância. Sabe o que Deus quer para cada um de nós? Deus quer felicidade verdadeira. Deus quer que você desfrute de paz no seu coração. Deus quer que nenhuma praga, nenhum mal, tragédias ou sofrimento alcance a sua vida. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada. Deus quer que você tenha a vida eterna. A vida eterna sempre foi o plano de Deus para todos os seus filhos. Pode ir passando para mim. A vida eterna, pode passar, sempre foi o plano, pode passar, sempre foi o plano do Senhor para nós. Veja só, volta 1.
Essa é a ideia, e esse é o plano original. O problema é que aquilo que estava perfeito, um dia foi contaminado. Aquilo que Deus idealizou com tanta beleza e maravilha, a sua criação, o que aconteceu? Isso foi corrompido pelo mal. Mas, embora o mundo hoje seja um mundo, queridos, onde a gente vê tantas mazelas, o plano do Senhor ainda hoje, e é para isso que Jesus entrou na nossa história. O plano de Jesus é que nós recebamos mais uma vez a vida eterna. Esse é o plano de Jesus. Amados irmãos, veja, esse é o plano. Quando você vai lá para Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17, abra a Bíblia, vamos ler lá também. Gênesis, capítulo 2, verso 16 e verso 17. O plano do Senhor estava baseado numa coisa muito simples. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O plano do Senhor era simples. Deus é um cavalheiro, e Deus nos respeita de uma maneira que nós nos surpreendemos. Deus sempre usou um aspecto no seu relacionamento com as criaturas: liberdade. Por mais que não seja o que Ele quer, Deus sempre vai respeitar a nossa liberdade. E Deus, então, Ele fez um teste de amor e de lealdade com os seus filhos. E esse teste era simples: se Adão e Eva amassem a Deus de verdade, eles não comeriam do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se eles comessem desse fruto, o que iria acontecer? Eles estariam escolhendo se afastar da presença de Deus. E se afastando da presença de Deus, viria a morte, o pecado e todas as suas consequências. Então, o plano de Deus, queridos, sempre foi o quê? Sempre foi para que vivêssemos eternamente e de maneira abundante. Volta para mim, por favor. Hoje não está cooperando, né? Não está cooperando. Vai voltando lá, aonde estava, tá? Então, perceba o seguinte. Volta, passa para mim. Pode passar, vou ficar com vocês aí mesmo, tá? Então, por que a morte existe? Se o plano de Deus foi perfeito, nós já vimos que Deus queria isso, Ele idealizou isso, mas então por que a morte existe? Quando você avança aí, na Bíblia que você está, você avança uma página, no capítulo 3, do verso 1, pode deixar, pode ficar tranquilo, tá? Do capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, diz o seguinte, que a mulher, ela se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, e alguém está à espreita. A serpente a interroga, ela está ali então sendo utilizada por Satanás. Aquela serpente engana a mulher, a ilude, e ela então, em vez de ouvir ao Senhor, ela come do fruto, diz que ela dá ao seu marido o fruto, os dois comem, e na mesma hora, o plano perfeito é frustrado. Aquilo que era puro se torna corrompido. E hoje, por causa daquela ação, onde eles usaram a liberdade para escolher não fazer a vontade de Deus, a gente testemunha o mundo que nós estamos. Eu não sei se você acha o mundo tão belo. Há lugares que são muito bonitos. Mas, gente, do jeito que estão as coisas hoje, só se a gente fechar os olhos mesmo para a gente não ver o tanto de sofrimento e desgraça que existe. Eu fui caminhando, antes de vir para cá, caminhando hoje, fazendo um pouquinho de exercício para espairecer a mente, e o que eu vejo de gente, morador de rua, o que eu vejo de pessoas sofrendo, o que a gente vê de pessoas infelizes, o que a gente vê de pessoas que ficaram desempregadas de uma hora para outra,
O que nós vemos de pessoas que isso daí não faz diferença se é cristão ou não é. Está todo mundo sofrendo. O que a gente vê de pessoas enfermas hoje com as mais variadas enfermidades. O que a gente vê de pessoas que estão perdendo a vida. O que a gente vê, sabe, parece assim que a gente consegue desfrutar por alguns instantes momentos de alegrias. Mas quando a gente volta o olhar para o que está à nossa volta, o mundo não é perfeito. Tem muita coisa ruim. E não era para ser assim, mas por causa da desobediência, por causa de uma escolha, tudo se tornou do jeito que a gente está. E sabe, Eclesiastes capítulo 9, 5 nos diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. É isso que está escrito, porque para eles acabou, não há mais trabalho, não há mais projeto, não há mais nada. A morte então, por causa de uma escolha, a morte ela entra, na verdade não é a morte, o pecado. A morte é o resultado final disso. Mas com o pecado entra tudo. O que está escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 23? Porque o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Pode passar para mim? Então perceba, não era o plano do Senhor, mas pela atitude dos nossos pais, nós vivemos hoje isso daí. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente viver o resultado de uma escolha da qual a gente não tem culpa nenhuma, não é? Sabe que antigamente, séculos, milênios atrás, se eu era devedor para uma pessoa e eu morria, sabe o que acontecia? A dívida passava para o filho, passava para a esposa, passava, e se eles não tinham como pagar, eram escravizados. Hoje, se você morre, a dívida acaba, não é? A dívida acaba. Bom, pelo menos em algumas questões acaba, né? Mas, antigamente não. Morreu, a dívida ela continua. Queridos, eu acho que é muito triste a gente chegar e a gente ter que pagar por algo do qual nós não somos culpados. E é por isso que Jesus entrou na nossa vida. Porque eu não tinha culpa por ter nascido nesse mundo corrompido. Então Jesus entra para salvar a humanidade. E diz lá que Ele amou de tal maneira que Ele se deu, Deus deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não tem culpa pelo que aconteceu. Você já nasceu nesse ambiente. E é por isso que Jesus te ama tanto, que Ele falou, o Wagner, a vida dele, eu vou me entregar, porque ele nasceu de maneira inocente no mundo contaminado, então eu vou lá para salvá-lo, e eu vou dar de novo para ele o direito de escolher, se ele quer andar na minha presença, ou se ele quer continuar sem a minha companhia do seu lado. Jesus, Ele entra, irmãos, para te conferir a liberdade mais uma vez. A salvação, ela foi conferida para todos, amém por isso? Só que assim, o fato de Jesus nos salvar, não significa que nós não temos que escolher mais uma vez. A salvação, ela vem com a liberdade que você tem que utilizar. É isso que nós fazemos, né? Então, por que a morte entrou? A morte entrou, queridos, porque, pode voltar, a morte, ela entra exatamente por uma escolha. O que existe após a morte? Essa é a pergunta e dúvida de muitas pessoas. O que existe? Porque ninguém acredita, ninguém quer aceitar. Morreu, acabou. Ninguém gosta de aceitar isso, não é bom, ninguém quer. Mas o livro de Eclesiastes, vamos ler lá, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, está escrito assim: veja, olha, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, perceba o seguinte, queridos, o que acontece após a morte?
acontece um desligamento. Não existe vida, não existe um plano superior, não existe nada. A pessoa morreu, simplesmente tudo se desliga. Assim como uma lâmpada sem energia, ela perde a sua utilidade, um ser humano sem o fôlego de vida, ele morre. Não existe aquela ideia de alma e corpo que se separam e eles conseguem viver de maneira separada. Não, não existe. Se um se desliga do outro, os dois morrem, acabou. Eles são inseparáveis. Nós não temos uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente, nós somos um ser humano completo. Quando uma pessoa morre, a sua consciência desliga, é o que a palavra do Senhor nos diz. Quando alguém chega e morre, para onde diz o quê? Diz que vai para onde? Vai para a sepultura, não é? Olha, para a sepultura, para onde tu vais? Não há obra, não tem projeto, não tem conhecimento, ou seja, não há comunicação mais, não há mais comunicação, não há mais pensamento, não existe mais projeto, não há mais trabalho, acabou. É um desligamento completo, até que Deus decida reviver ou não. Jesus, ele é muito mais claro em nos dizer o que a morte representava, e Jesus então ele chega e compara a morte a um sono. Quando a gente vai lá para João capítulo 11, Jesus ele chega e ele fala do seu amigo. O seu amigo Lázaro tinha morrido. E aí ele chega e ele diz o seguinte: o nosso amigo Lázaro está dormindo. E o evangelista, ele é muito claro em dizer que Jesus estava se referindo à morte, não era um sono natural, era o sono da morte. E ele diz assim: eu vou lá para despertá-lo desse sono. Queridos, por mais que a morte seja algo triste, algo que ninguém de nós quer passar, nesse mundo de dificuldades, você também pode ter certeza que em algumas circunstâncias, a morte também é um repouso. É um repouso verdadeiro. É um descanso das lutas e sofrimentos que às vezes a pessoa passa. É um descanso para aquele que vai, e é também um momento de paz e alívio para aqueles que ficam. Jesus, ele compara a morte a um sono, e ele diz, no livro do Apocalipse, que ele é o que tem a chave, as chaves da morte. Ele então é o único que é capaz de trazer todas as suas criaturas de volta à vida. Assim como Jesus dormiu o sono da morte e reviveu, ele também te dá esperança de que não importa o que aconteça, ele também pode trazer de volta a vida, porque ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele jamais viverá. O grande problema, queridos, é que existe uma mensagem, desde lá do Éden, que ela se contrapõe àquilo que Jesus, o Criador, apresentou. Deus, o Criador, disse: olha, se comer, infelizmente vai morrer, porque vai se afastar de mim, Elson. Mas, se vocês perceberem bem, o próprio enganador, logo lá no início, você vai lá em Gênesis capítulo 1, verso 4, o que o enganador ele diz? É certo que não morrereis. Deus falou: vai morrer, vai perecer. E ele fala para a mulher: coma, pode ir, faça, porque você não vai morrer. E esse é o grande engano, um dos maiores enganos que até hoje nós presenciamos. Inúmeras religiões de mistério, espiritualistas, qual que é a mensagem principal? Existe vida, pode ficar tranquilo. Existe um caso desse menino, vocês conhecem muito bem, repercutiu no Brasil nas últimas semanas, o caso do menino Henri. E você sabe, houve uma violência domiciliar, ninguém consegue admitir quem foi, mas realmente houve um homicídio ali. E esse menininho, ele infelizmente veio a óbito. Você conhece um pouco o caso. E aí no domingo passado, chegando do culto,
assistindo um dos noticiários do domingo à noite, e estava passando o caso dele, uma entrevista com o pai do Henri, e aí também entrou em cena um outro pai, que anos atrás havia perdido o seu filhinho também, com o mesmo caso, muito parecido. Ele convivia com a mãe e com o padrasto, e houve um homicídio ali. E resumindo aquela notícia, no finalzinho, algo me chamou a atenção. O repórter, ele perguntou para o pai que já tinha perdido seu filho anos atrás, se você pudesse, que mensagem você daria para o pai do Henri nesse momento? E esse pai então, com lágrimas, com muito choro, diz o seguinte: fulano, fica firme. Eu sei que é difícil, mas fica firme. O Lucas, o meu filho e o Henri estão juntos nesse momento, e eles vão se dar apoio um ao outro. Eu não sei se alguém viu essa reportagem, mas sabe, esse é o pensamento. Não morrereis. E é o que as pessoas mais buscam. Você imagina você num momento de dor e de sofrimento, o que é mais fácil aceitar? Que está ali só na sepultura e não tem mais nada? Ou é mais fácil aceitar? Não, existe um lugar. Existe um lugar onde estão repousando, onde estão em segurança, onde o mal não alcança eles ali. Essa é a grande mentira, queridos irmãos. E essa mentira, ela é confortante. É um engano que traz conforto momentâneo ao coração das pessoas. Mas não só conforto. Tira a maioria dos filhos de Deus o foco de que a vida e a escolha ao lado de Deus precisa de hoje. Porque esse engano nos faz o quê? Achar sempre vai haver oportunidade. Para que eu me preocupar? Para que eu me posicionar, ficar do lado de Jesus, se a vida ela é contínua? Para que eu chegar e eu abrir mão de todas as minhas vontades, os meus sonhos, por um céu, sendo que eu creio em algo que continua depois disso daqui? Então não é apenas confortante, é enganador e retira a oportunidade de vida eterna de muitos e muitos filhos de Deus. Hoje, inúmeras religiões, não apenas espiritualistas, mas religiões cristãs, elas vão e usam essa mesma base. Talvez não com a base do espiritismo, não com a base de religiões de mistério, mas com a base equivocada na palavra. Morreu, está com Jesus. Morreu, está no céu. Morreu, já está desfrutando do paraíso. Morreu, já está tranquilo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Morreu, descansa no pó da terra, aguardando a ressurreição. Pode passar para mim, por gentileza. Veja, queridos, esse engano, ele é muito comum. Você lembra lá da história de Saul? Você lembra? Saul, o rei, ele estava numa situação de tanto desespero, que Deus não falava mais com ele. Ele rejeitou a Deus e Deus o rejeitou. E então, ele agora, arrependido, queria a palavra do Senhor mais uma vez, e diz o relato do texto bíblico, que ele, não tendo a palavra do Senhor, ele recorreu a uma bruxa de Endor. E lá então, ele quer trazer o profeta Samuel de volta à vida. E dali então surge um homem que se dizia Samuel, mas não era um espírito enganador. E fala com ele, e ele então, ele usa aquele artifício para tentar acreditar que existia mais alguma coisa. Na verdade, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz que os espíritos enganadores de Satanás, eles se disfarçam até mesmo de anjos de luz, enganando para fazer filhos do Senhor acreditarem que existe vida após a morte. E não acaba aqui, fique tranquilo, sempre você terá uma segunda chance. Mas a Bíblia diz que a chance única que nós temos é enquanto nós estamos com vida. E se há um momento de se decidirmos ao lado do Senhor, que momento é esse? É agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É isso que o Senhor quer para nós. É isso que Ele deseja. Queridos,
Como vencer a morte? Talvez essa é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante da qual nós precisamos buscar e ter a resposta. Como vencer a morte? Aceitando hoje o nosso Senhor Jesus como Salvador. Vivendo em novidade de vida com Cristo Jesus, seguindo no caminho que Ele idealizou para a nossa vida. É assim que nós podemos vencer a morte. Nós podemos vencer a morte nos ligando com o único que pôde vencer a morte. Porque se Jesus não entra na nossa vida, e Ele é o único que tem as chaves da morte, como então eu poderei fazer isso? Como vencer a morte? A palavra do Senhor nos diz, através do seu apóstolo, o apóstolo Paulo, ele nos diz que venceremos a morte não agora nesse instante. Nós venceremos a morte com a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, Ele vai dar um basta. A morte não terá mais o poder. Jesus pode reverter todas as coisas, meus irmãos. Sabe a pessoa mais amada que você se despediu? Jesus tem o poder de reverter e trazer alguém que está morto de volta à vida. Ele é a ressurreição. Por isso que, para um cristão que acredita na volta de Jesus e acredita na ressurreição, não existe lágrimas de desespero, não existe tristeza, não existe desespero, existe esperança, existe a saudade, claro, mas a esperança é muito maior do que a dor que nós enfrentamos. E o apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate, eu encerrei a corrida, eu guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A coroa vai ser dada com o regresso de Jesus para nos buscar. Olha, Jesus mesmo em João capítulo 5, 28 e 29, ele diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para o juízo e para a condenação eterna. Jesus diz: haverá ressurreição. Quem me aceitou, eu vou reviver naquele dia. Nós não temos uma outra maneira de chegarmos no reino de Cristo, irmãos. A única maneira é chegarmos vivos ou Jesus nos trazendo de volta à vida. Não existe uma outra maneira, um outro atalho. Olha o que Daniel diz. Daniel diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então perceba, queridos, o inimigo, ele tenta enganar, ele continua tentando pregar a mesma mensagem, mas a nossa mensagem e a mensagem da palavra é: aqueles que estão hoje cessando a vida, eles descansam, aguardando a bendita ressurreição e o reencontro com seus queridos e o reencontro com o Senhor Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo, ele nos diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós somos um povo de esperança. Você conhece a verdade, se aproprie dessa mensagem e mostre para outros que precisam. E eu termino com essa passagem de Tessalonicenses 4,16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, hoje, você que está aqui presente e você que me assiste também, todos nós recebemos a oportunidade. Guarde essa palavra no seu coração.
Se há um momento onde essa esperança precisa brilhar, reinar em nós, esse é o momento. E se há um momento onde eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso estar com Jesus 100%, esse é o momento. Mais do que nunca, nós não podemos hoje ter o controle nenhum sobre o nosso futuro. Os dias estão nos mostrando. Eu estava conversando esses dias, aquele rapaz da Novo Tempo, Edson Negão, esses dias lá no nosso prédio, morou um mês lá com a gente, e não foi Covid, sofreu um acidente na praia, ficou internado alguns meses, e agora, sexta-feira, veio a óbito. Rapaz novo, com a gente, eu não acreditei, falei, estava comigo agora, se batizou no finalzinho do ano passado, se reconectou com Cristo. Louvado seja o Senhor, porque Ele continua dando chances e oportunidades para nós. Pessoas que conheço, pastores aí, direto, porque estão juntos, não estão imunes também, perecendo, irmãos nossos, familiares. Meus amados, esse é o momento que a igreja tem que despertar e perceber que só há vida em Jesus, e só há um caminho de esperança com Jesus. Deixa essa mensagem entrar no seu coração, acalente outras pessoas que sofrem com essa mensagem de esperança, mas que nós hoje estejamos juntos e firmes com o Senhor Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida, e com Ele, um dia, a vida será dada mais uma vez, até mesmo para aqueles que já descansaram. Eu me apego e eu me aposto nessa promessa. Você deseja fazer isso também? Que assim seja. Guarde essa palavra no seu coração, e se você precisar de esperança para um momento que nós não entendemos, que essa esperança esteja guardada para você e para mim por todo sempre. Jesus é o caminho, é a verdade, e Ele também é a pura e plena vida. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos e vamos pedir a bênção do nosso Deus. Pai bondoso, obrigado pela esperança. Obrigado, Senhor, porque o teu plano original ainda é válido. O Senhor continua desejando nos dar a vida plena. A vida eterna para os seus filhos é o que o Senhor mais deseja dar para nós. E foi para isso que enviaste o teu Filho amado Jesus. Nos ajuda então, Senhor, a nos posicionarmos do teu lado, a mudarmos a nossa vida, a, Senhor, entendermos a tua vontade e nos entregarmos por completo em tuas mãos. Nós não queremos o amanhã, nós não queremos os meses à frente, não queremos os anos que se seguem para tomarmos a decisão mais importante. Precisamos dessa decisão hoje, Senhor, porque mesmo que a morte sobrevenha a algum de nós, se estivermos com Cristo, a morte não terá a palavra final, porque Jesus é poderoso e é soberano, e nele desfrutaremos a vida eterna mais uma vez. Para aqueles que sofrem, para aqueles que perdem, dá o conforto divino, dá o consolo necessário, enxuga as lágrimas, concede, Senhor, aquele abraço que nos dá força e ânimo para avançarmos. Continua conosco, Senhor, sê o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Amém, Senhor.